Olá, eu sou a Carol Delavia, psicóloga e consultora do sono materno-infantil, e hoje a gente vai conversar sobre desfraude. Depois que eu comentei no meu Instagram que eu ia começar o desfraude do Lucas, do meu filho de 2 anos e meio, choveu perguntas, meu Instagram bombou, muita gente veio conversar comigo, pedir dicas. As dúvidas principais eram em relação se as pessoas faziam desfraude total ou parcial, ou assim durante o dia, eu já fazia também durante a noite, se usava pinico, se usava redutor de assento, enfim, tiveram muitas dúvidas, clientes que chegaram também até mim para eu ajudar no desfraude, enfim. Então eu vim conversar um pouquinho com vocês, dar algumas dicas também para vocês que estão aí nesse momento pensando se vão começar ou não o desfraude do bebê de vocês. E a primeira dica que eu quero trazer para vocês aqui hoje é: olhe para você, observe os seus sentimentos em relação ao desfraude, olhe para o seu bebê, perceba se ele está preparado para esse momento também. Se a sua resposta for sim, é um bom momento de começar. Geralmente os bebês dão sinais de que eles estão preparados para o desfraude. O Lucas, por exemplo, começou a retirar a fralda, começou a perceber, ter mais consciência corporal e dos esfíncteres dele. Então ele me falava, ele verbalizava mesmo para mim que ele tinha feito xixi, que ele tinha feito cocô. Quando ele se sentia incomodado, ele retirava a fralda sozinho. E ele também começou a pedir mais para observar tanto eu quanto o pai dele a ir no banheiro. E outro sinal também que a criança pode dar é durante a noite ele não fazer o xixi na fralda. Então ele acorda com a fralda seca, sem nada. Então esses são alguns sinais que a criança já começa a dar de que ela está preparada para o desfraude. Eu aconselho os pais a começarem o desfraude no tempo mais quente, mais primavera e verão, do que outono e inverno, do que no frio. Porque a criança geralmente tem alguns escapes, vai ficar com a roupa molhada, vai ficar gelado, então pode não ser tão legal a experiência. Agora, em relação a fazer o desfraude total ou parcial, essa resposta eu não tenho ela pronta para dar para vocês. Isso vai fazer parte do dia a dia e da realidade de cada família. O Lucas, por exemplo, ele já apresentava sinais de que ele estava pronto para fazer o desfraude, porém ele ainda acordava com a fralda molhada. Então, nós aqui em casa decidimos fazer o desfraude parcial. A gente começou com ele durante o dia e depois a gente começou a fazer o desfraude noturno quando a gente percebeu que ele já estava acordando com a fralda seca. A outra dica que eu dou é a conversa. Eu sou super a favor da conversa com a criança. Você mostrar respeito a ela, explicar o que está acontecendo ou o que vai acontecer quando ela tirar a fralda, perguntar se ela quer que isso aconteça, se é o momento dela também. A gente aqui, para ter esse diálogo, a gente utilizou de alguns artifícios, então utilizamos alguns livros. Se vocês quiserem, eu posso dar dica de livros e de historinhas, que eu acho muito válido trabalhar com o lúdico também com a criança. Então a gente teve esse diálogo com o Lucas, a gente perguntou se ele queria começar a tentar. E uma outra questão também, eu não criei expectativas muito positivas de que ele estaria realmente totalmente pronto para o desfraude, então eu já fui com a expectativa mais baixa, de que talvez eu tivesse que regredir e voltar a fralda com ele. E para minha surpresa, o Lucas respondeu muitíssimo bem a todo o processo, ele super se adaptou desde o início, já na primeira semana. Então aqui em casa foi muito tranquilo. E uma outra questão que me perguntaram foi em relação a quanto tempo demora para a criança parar de fazer o xixi à noite, até quanto tempo eu preciso me preocupar com essa questão de fazer o xixi, né, de ter os escapes noturnos na cama, né? E até os 5 anos, pelo que eu sei, até os 5 anos é considerado normal a criança ter alguns escapes ainda durante a noite. Depois disso a gente começa a questionar mais. Porém, é claro que a gente vai ter que ver toda a questão familiar. Pode ser que tenham acontecido muitas mudanças na vida dessa criança e ela pode sim regredir. Por exemplo, uma mudança de casa, a chegada de um irmãozinho, algum acontecimento na escola. Então são muitas questões que podem fazer com que ela regrida na questão do xixi, do cocô, na roupa.
Outro item que eu considero de muita relevância é os pais irem conversar na escola. Se a criança já frequenta escolinha ou creche, antes de começar o desfraude, conversar na escola, pedir orientação na escolinha, ver como que eles fazem na escola para vocês todos terem a mesma linguagem, para não ficar uma coisa distorcida. Então, vocês exporem para a escola como vocês vão fazer em casa e como vocês gostariam que eles fizessem, e permitir que a escola também fale da experiência dela com essa questão do desfraude. E uma questão que me perguntaram muito também é em relação ao redutor de assento ou pinico. E aí também vai de acordo com a realidade de cada família. Eu acredito muito que cada família tem um pensamento, tem uma forma de lidar, e aí vai ter que ser o que é melhor adaptável a vocês. Eu posso falar um pouco sobre a minha experiência, o que eu vivenciei aqui em casa. Aqui a gente ganhou, na verdade, o Lucas ganhou o redutor de assento com a escadinha, que eu achei muito legal, eu gostei muito da experiência. Ele aprendeu a fazer o xixi direto no vaso, né? Então ele sabe o que vai acontecer. Eu usei de historinhas para ele entender o que ia acontecer depois que ele fizesse o xixi e o cocô. E ele tem total liberdade para subir, porque tem a escadinha, então ele não fica dependendo de mim ou de alguém para colocar ele sentadinho no vaso. Hoje em dia ele vai sozinho no banheiro. Mas eu vou contar para vocês que no primeiro dia, quando a gente começou o desfraude do Lucas, ele não acertou fazer o xixi nenhuma vez, e eu sim cogitei a hipótese de estar alto demais para ele sentar, e ele estar de repente com medo de sentar ali. Então eu fiquei preocupada sim, porém a gente insistiu e ele no segundo dia já acertou pelo menos um xixi no vaso, e assim foi indo. Ele super se adaptou, se acostumou, e na primeira semana foi super tranquilo. O pinico eu acho interessante para pessoas que viajam muito, que de repente andam muito na estrada, levam as crianças e não conseguem um lugar para parar no meio da estrada, e aí, né, de repente ter o pinico ali seria uma solução bem bacana. E uma última dica que eu vou dar aqui no vídeo é para vocês levarem saquinhos, esses saquinhos que a gente compra em supermercado, que a gente coloca verduras, saquinhos de verduras. Levar eles para forrar o vaso sanitário. Tem até alguns shoppings que eu sei que já colocam os saquinhos ali para as mães forrarem, os pais, né, forrarem o assento sanitário para as crianças poderem fazer suas necessidades. Então esse é também uma dica muito bacana, eu já utilizei várias vezes. Às vezes você vai visitar alguém, você não quer que a criança suje também o banheiro da pessoa, né? Então é uma dica muito válida, muito bacana. E aí vocês me contam depois se deu certo, o que vocês acharam. Também me contem, me perguntem, né? Se vocês tiverem mais alguma dúvida em relação a desfraude, deixem nos comentários ou lá nas minhas redes sociais, quiserem conversar em direct comigo. Já respondi muitas dúvidas de muitas mamães e eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo muito pedido por vocês. Então, um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!